Bom dia a todos. Nós estamos no quinto episódio, quinto encontro da série chamada O Libertador. Para você que não acompanhou esses encontros, essa série se propõe a falar sobre como nós podemos aprender do caráter de Deus e da maneira que Ele cuida do seu povo através da história do povo de Israel no Egito e da libertação desse povo até chegar à Terra Prometida. Então é ali extraindo lições. Na semana passada falamos sobre o maná, a maneira que Deus cuida de nós, a manutenção de Deus. E hoje eu quero falar sobre a vontade de Deus. Quando Deus encontra o povo e vai expressar sua vontade. Para alguns, a lei de Deus, ou os 10 mandamentos. Vamos falar um pouquinho como a gente pode olhar para isso de uma maneira bíblica e pode viver e experimentar a bênção que é viver na vontade de Deus, ou viver à vontade de Deus. Quero orar contigo, antes de você abrir sua Bíblia mais uma vez, para que em especial a gente se conecte nesses poucos minutos que temos com a palavra. Vamos orar. Senhor, nós já cantamos a Ti, já intercedemos pelas pessoas, já Te agradecemos, e a gente quer Te pedir nesse momento, Pai, que o Senhor nos dê a Tua palavra e que ela gere vida no nosso coração, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, apenas para um encontro rotineiro da nossa espiritualidade, Pai. A gente quer realmente sentir Tua presença, o Teu toque, a gente precisa de transformação. E a gente quer pedir para que, se houver alguma distração no nosso coração, alguma angústia, uma preocupação, alguma situação que rouba a nossa atenção e nossa paz, nesse momento, Pai, dá a Tua paz para que a Tua palavra venha tranquila ao nosso ouvido e a gente possa sair daqui mais parecido com Jesus, Senhor. Coloca a nossa mente conectada com o Teu Espírito, com o Teu coração. Faz isso por nós para que seja um tempo edificante, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo 19. A gente não consegue entender Êxodo 20 se a gente não contextualizar em Êxodo 19, quando Deus fala algo muito especial para o seu povo em relação à sua vontade. Eu quero conversar com você sobre isso. Êxodo 19, a partir do verso 1 em diante, nós vamos ler aí alguns textos juntos. Todo mundo já achou? Eu não vi nenhum barulho de Bíblia? É tudo no celular? Rapaz, vamos lá. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram no deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, palavra de Deus, vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Abre em Êxodo 20 agora, passa a página, Êxodo 20, verso 1. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E ele começa então a dizer os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. E você sabe os 10 mandamentos. Não adore imagens de esculturas. Não tome o meu nome em vão. Guarde o dia de sábado. Honre teu pai e tua mãe. Não adultere, não minta, não roube, não mate, não diga falso testemunho, não cobice. E Deus derrama a sua vontade sobre o povo. O que chama atenção nos 2 textos que nós lemos é que a vontade de Deus, ela não vem antes da libertação. Preste atenção na importância que tem a fala de Deus quando ele se direciona a Moisés. Ele diz assim: Moisés, diga ao povo o seguinte: vocês viram o que eu fiz no Egito? E vocês viram como eu transportei vocês sobre asas de águias? Asas de águia, gente,
quer dizer que houve muito amor no processo. É como se a figura paternal de uma asa que cobre os filhos e carrega os filhos. Então Deus está falando, vocês viram o amor que eu trouxe vocês para mim, para junto de mim? Vocês notaram isso? Pois é, eu digo a vocês, eu sou o Deus que já libertou vocês. E eu tenho uma vontade para que vocês vivam agora o privilégio que foi ter tido essa libertação. Eu tenho um plano eterno para vocês. E a libertação foi o meu primeiro passo. Eu fui atrás de vocês e libertei vocês. E eu tenho uma vontade para que vocês sigam agora, vivendo o meu plano. Vocês são uma nação exclusiva. Vocês são um povo especial para mim. O que eu quero dizer com isso? É que a lei de Deus traz consigo várias implicações para a vida de quem leva a Deus a sério. Se você é alguém que leva a Deus a sério e está levando a sua espiritualidade a sério, você vai se deparar com a lei de Deus. E a lei de Deus ela vai estar constantemente te mostrando que você não consegue guardar todas as coisas sozinho. Se você levar a sério uma análise profunda de alma, você vai entender que perante a lei, nenhum de nós consegue permanecer num juízo perante Deus, porque nós não conseguimos guardar tudo que está ali. Acontece que muitos de nós reduzimos a lei de Deus a 10 sentenças. Como eu falava com o senhor, que dizia o seguinte, sendo não religioso, ele dizia o seguinte a mim, Felipe, eu respeito sua fé, respeito a maneira que você trabalha, acho bonito o seu trabalho. Mas eu acho que a religião é um mal para as pessoas. E eu sou um homem bom, eu ajudo as pessoas. Inclusive daqueles 10 mandamentos que vocês cristãos tanto falam, eu creio que eu faço os 10. Eu não adultero, minto de vez em quando, porque acho que pode, acho que dá para dar uma mentidinha. Eu honro meu papai e minha mamãe, estão velhinhos, cuido deles. Não tenho outros deuses, não tenho mais, não acredito em outros deuses, creio em Deus mesmo, tenho minha fé, ajudo as pessoas, não cobiço o que elas têm, sou grato. Em outras palavras, se um dia eu me encontrar com Deus, talvez eu permaneça em pé perante Ele e diga assim, eu consegui fazer tudo o que o Senhor me pediu. Quem de nós pode ficar em pé nesse dia? Quem de vocês pode permanecer em pé no dia do juízo se não houver fé e justificação pela fé no nosso coração? Se você reduzir a lei a sentenças externas a você, pode ser que até você consiga fazer os 10. O problema é que a lei, ela é muito maior do que 10 ideias que Deus deu para o povo. Se você ler até o capítulo 23, Deus começa a delinear detalhes de como Ele queria que o povo fosse tratado. Se roubar um boi, devolve 2 bois. Se falar mal do pai, tratar mal o pai, pode apedrejar. Deus fala uns negócios que nem parece que é Deus, parece que é devaneio de Moisés. Moisés pirou escrever essas coisas. Não pode ser Deus falando isso. Mas Deus está ensinando o povo que era escravo, que havia se esquecido do projeto original de Deus. Deus está resgatando no povo a origem, o DNA, a essência espiritual que Ele criou para que a gente vivesse e representasse Ele na terra. Se você enxergar a lei de Deus como um código, você para de achar que a lei de Deus está fora de você, que você tem que cumprir algumas regras. A religião, para quem está aqui, é bem mais novo do que eu, para jovens e adolescentes que frequentam aqui, sempre foi regra, sempre foi não pode, não deve, Deus fica triste, Deus castiga, Deus está vendo, Deus não entra junto. E a gente aprende com essa cosmovisão, essa mentalidade, e nosso cristianismo, a nossa vida não é uma vida cristã de adoração e de alegria, é uma vida pesada. É um fardo guardar esse negócio. É difícil, porque eu ainda enxergo ela como uma regra que eu tenho que buscar e guardar. Eu não enxergo isso como um DNA espiritual, algo que Deus coloca no meu coração como uma natureza para que eu expresse quem Ele é. Quando você entende isso, que a lei de Deus é a vontade expressa de Deus para a nossa vida, você entende o seguinte: Deus quer que você seja um tipo de ser humano diferente do que você é hoje. Você está em fase de construção, obras inacabadas. Aquele que começou a obra, ele vai completando, mas ele tem um propósito eterno. Ele tem um DNA para que seja cumprido no teu e no meu coração. E a lei é esse constante espelho que mostra para a gente que existe um outro jeito de ser humano.
Existe toda uma proteção nesse processo. Quem aqui diz a verdade o tempo todo, não tem nada a esconder, essa pessoa quando se deita no travesseiro, ela tem paz, uma paz que aquele que mente jamais vai experimentar. A pessoa que trai, a pessoa que cobiça, a pessoa que mata, todos esses não provarão desse sentido eterno que Deus projetou. No fundo, você vai entender o seguinte: quando eu transgrido essa lei, eu transgrido minha própria natureza, meu código de vida, eu me desumanizo, eu perco a minha própria humanidade, eu deixo de ser ser humano a ponto de, cada vez mais que eu transgrido, eu vou me tornando bicho. Meus instintos tomam conta, eu sou grosseiro mesmo, eu quebro tudo mesmo, eu dou na cara mesmo, eu mordo se precisar. Eu não me seguro, eu vou para cima, se olhar para mim eu vou para cima, eu agarro mesmo. Isso é bicho que faz isso. Isso é bicho que faz isso, tem instinto, a gente tem racionalidade, a gente tem um código espiritual que a gente foi projetado para viver. O problema qual é? Vou falar de 2 problemas com a lei de Deus e com a vontade dele. Primeiro, muitos de nós colocamos a lei no lugar errado e com a função errada. Muitos de nós colocamos a lei no lugar errado e com a função errada. A lei se torna mediadora de salvação. Eu digo assim: se eu guardar, serei salvo. Se eu conseguir cumprir o checklist todo, eu serei salvo. O problema é que a lei é muito ampliada, eu vou dizer para você. A Bíblia vai dizer assim: pecado, meu amigo, não é só o que você faz, pecado é o que você é. E ela vai dizer assim: olha, se você não fizer uma só vontadinha que Deus está pedindo, você quebrou todas as vontades de Deus. É assim que é a lei. Quem quebrou um, quebrou tudo. Alguém aqui já quebrou um pedacinho? Ok. Igual um amigo meu que disse que está 7 dias sem pecar. Pastor, fiquei esses 7 dias, tô top. É fácil quando você reduz isso a um código fora de você. Difícil é quando a Bíblia diz assim: se você sabe que tem que fazer o bem, meu amigo, Tiago vai dizer para você, e não faz, já está pecando. Aliás, se você faz algo com a mente dividida, já está pecando. Porque tua mente tem que estar inteira no que você está fazendo. Está dividido, pecado. Não vem de fé. Quem é que presta contas para Deus dizendo assim: eu não preciso de um mediador, eu não preciso de um salvador, eu dou conta de fazer tua vontade, deixa comigo, vem em mim, Senhor. Vem em mim. Deixa que eu guardo, deixa que eu faço. No dia que chegar lá eu digo para o Senhor como é que foi. Bom. Lei no lugar errado. Lei para merecer salvação. Se Deus tivesse olhado o Egito e dito assim para Israel: ô Israel, é o seguinte, eu quero libertar vocês. Só que é o seguinte, tem uma lei aqui gigante, tá vendo como é que ela é? E ela tem implicações absurdas para vocês. Depois vocês guardarem tudinho, eu vou buscar vocês como águia e vou trazer vocês no meu braço, junto a mim. Quem é que estaria liberto de Israel? Ninguém. Deus liberta primeiro, Ele salva primeiro. Para que você entenda, depois de ser liberto de uma escravidão espiritual, de inimizade contra Deus, você encontra paz. E você agora tem paz para seguir o caminho que Ele projetou para você. Lei de Deus como um DNA espiritual. Somos salvos pela... Vamos repetir que vale a pena. Somos salvos pela graça. Mas a gente não entende esse negócio mesmo. Mediante a fé. Eu creio e recebo um presente. Sou salvo. Para que eu ande em boas obras. A finalidade pela qual eu sou salvo é para que eu expresse isso em boas obras. Eu não expresso boas obras para ganhar a salvação. E a gente repete isso. Ellen White diz, repita isso todo dia no púlpito para que as pessoas entendam. Porque nenhum em 100, ela diz, entende esse processo. As pessoas ainda tentam fazer sozinho. As pessoas ainda acham que se caiu e ele voltou, já era, não subi. Ah, se ele voltasse agora. Ah, que medo que eu tenho de Deus. Ah, como eu nunca senti a alegria de pertencer a esse povo, porque eu estou sempre com medo de Deus. E a sua religião vai sendo instrumentalizada por culpa e por medo, quando a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todos os seus medos, inclusive de não conseguir. Inclusive de não conseguir. Essa paz desfruta quem coloca a lei no lugar certo. Eu sou salvo para que eu possa expressar a vontade de Deus. Segundo problema.
Aliás, deixa eu só ler um textinho que Paulo fala aqui, pode ajudar você. Gálatas 2,16 diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus. O que te torna justo e te declara justo é a fé em Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,21, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Se eu consigo ser salvo por guardar coisas, ou por fazer coisas, para que Ele morreu? Para que Ele morreu? Ele morreu porque eu não tinha condições de fazer isso. Ele morreu justamente porque eu não conseguiria fazer isso. Ele morreu porque Ele conseguiu fazer isso no meu lugar. E quando pela fé eu creio nisso, todo mérito, todo crédito, toda justiça e toda obediência vem sobre mim, pela fé. Ellen White diz assim, para você que gosta do Caminho a Cristo, um livro que eu gosto muito, diz assim: a obediência, ela é nosso serviço e nossa aliança de amor com Deus. Ela é a verdadeira marca, sinal do discipulado. Quem é discípulo, obedece, leva Cristo a sério. E olha o que ela diz. Diz a Escritura, porque aí está o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Aquele que diz que conhece a Deus, não guarda os mandamentos, jamais amou, é mentiroso. E ela diz, é a fé, é ela somente, a fé somente, que em vez de dispensar-nos de obedecer, nos torna participantes da graça de Deus. E aí a graça me habilita a prestar obediência. A graça me habilita a prestar obediência. Nós não somos salvos pela lei, ou através do que podemos fazer. Nós recebemos um presente de Deus e expressamos nossa gratidão através de boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que a gente andasse nelas. E quando eu caio, pastor? E quando eu erro, pastor? E quando eu não dou conta? Esse é o segundo problema. Primeiro é quando eu coloco no lugar errado. O segundo é quando eu olho para ela e falo assim, eu não consigo. Aí esse texto aqui, todo pecador gosta. Sei que nada de bom habita em mim, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizar. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo o tempo todo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faz, é o pecado que habita em mim. Assim eu encontro essa lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo, lá no íntimo do meu ser e do seu ser, eu tenho certeza disso, você tem vontade e prazer de fazer o que Deus quer. Mas quando você vê outra lei atuando nos membros do seu corpo, guerreando contra você, a sua mente, tornando você prisioneiro da lei do pecado, você pergunta assim, miserável homem que eu sou, miserável mulher que eu sou, eu não consigo, quem é que vai me libertar do corpo dessa morte? A gente não gosta desse texto que não identifica a gente? Eu acho que identifica a maioria de nós. Só aquele meu amigo que está 7 dias sem pecar, que ele acha que esse texto não é com ele. A maioria sofre lutas de olhar para a lei e ver que não dá conta do processo. Pessoal, essa questão é tão forte do pecado e dessa insuficiência, dessa incapacidade de merecer algo, que eu costumo dizer assim, graça não é o oposto do esforço. A gente pode se esforçar e muito, com todas as forças para fazer a vontade de Deus. Graça é o oposto do mérito. Nós nunca vamos merecer. Por tamanho esforço, jamais mereceremos. Só pela graça merecemos. Mas ela não é o oposto do esforço. Esses dias, hoje eu acordei magro, né? Eu estou magro hoje, acordei assim. Olhei, achei que estava magro. Disse para mim mesmo, dizem que funciona, você fica falando uma coisa. Aí, fiz um detox recentemente. Sempre que eu confesso os pecados que posso confessar, eu confesso do meu apetite. O que quer dizer, na verdade, que são outros apetites que nós temos, que se a gente não consegue vencer um pudim, que dirá vencer outros apetites. Não é verdade? É ou não é? Se você consegue olhar para o prato e ele domina você, que dirá o seu temperamento? Se um pedaço de doce ganha de você, que dirá o teu temperamento? Que dirá a tua esposa? Que dirá as neuroses da tua alma? Que só você sabe que está aí dentro. Então é difícil. Aí eu fiz um detox, tomei suco verde, suco amarelo, suco amargo, não pode pôr nada. Aí a Mari ficava, quer de melão ou de melancia hoje? Melão. Aí
eu falei para a Mariana assim, Mari, senta aqui. Estava lá pelo 20º dia, perdi 11 quilos. 20º dia, a mulherada já está, pastor, me passa esse negócio. 11 quilos. Aí eu falei assim, Mari, senta aqui, eu preciso me abrir. Porque eu entendi que quando você confessa seu pecado, abre sua luta, facilita você a se conscientizar. E eu abri para ela, falei, Mari, eu sou um desgraçado. Eu sou um miserável. Eu não consigo vencer isso, eu não consigo visualizar a minha vida saudável, eu não consigo. Eu só consigo ter pulsão e vontade daquilo que não presta. Eu falei para ela no sofá isso, a gente orou junto. Falei, Mari, eu estou pensando em hambúrguer, Mari, eu estou pensando em... É sério, eu falei sério para ela. Estou pensando em cheddar, estou pensando em batata molhada no sundae, com caramelo. Estou pensando em tudo, eu só quero isso, eu queria poder comer essas coisas agora, se você comprar eu como tudo. Aí ela falou assim, tá bom amor, melão ou melancia? Então assim, o ponto é, essa guerra em que eu sei que quero ser saudável, quero viver um plano de Deus para minha mente, para minha vida, para o meu templo, que é o Espírito Santo que fala que eu sou templo dele, dentro de mim tem um monte de neurose, desejando outra coisa. Você já passou por isso? Não precisa falar da comida só, né? Porque o povo é assim, é na vida. Eu quero fazer, eu não quero ser grosseiro do jeito que eu sou, eu não quero ser mentiroso, não quero desejar outras pessoas, eu quero ser fiel. Eu tenho prazer em ser fiel, só que eu não consigo. E Paulo vai longe dizendo assim, você não consegue, é pior ainda. O pior é que você faz o que você não quer toda hora. Não é não conseguir, é fazer o que você não quer. Aí só você sabe o lixo que você se sente. Só você sabe a desgraça que é não conseguir nunca. Sabe quais são os erros que a gente comete nisso? Primeiro, já tentou mudar sozinho? Primeiro erro é tentar mudar sozinho e você cai em 2 etapas desse primeiro erro. A primeira é assim, não consigo, não dou conta. Aí você desanima mesmo, porque não dá para guardar esse negócio. A segunda ideia é quando você consegue alguma coisa. E aí você fica se achando. Mas eu consegui, só que eu venci. Aí você olha para quem não conseguiu, sei lá, você deixou de ouvir um tipo de música, você deixou de comer um negócio, sei lá. Aí você olha e fala assim, maturidade, né, querido? Você está no processo, você está... Eu teve um chão para mim. Vou orar por você. Já ouviu isso? Ora por fulano, porque ele parece que não entendeu a graça, nem nada ainda. A gente cai nesse erro. De eu achar que consegue alguma coisa e começar a ser julgador e a religião te torna pior do que você é. Ou você achar que não dá conta. Segunda ideia é quando você fala assim, quer saber, não vou fazer mais nada. Se Deus quiser, Ele que faça por mim. Igual um amigo meu, que queria aprontar, falava, Tonasso, se eu tiver que não fazer, Deus fura meu pneu, eu não chego lá. Falei, Deus respeita a tua opinião, meu amigo. Achar que, sabe, desistir de mim. E o terceiro erro que a gente cai muito, é dizer assim, já que eu não consigo guardar, já que eu não consigo ser tudo isso mesmo que o DNA está me pedindo para ser, então eu vou pelo menos parecer que sou. Vai ser mais fácil parecer. Vai ser mais fácil parecer. Aliás, vai dar um esforço profundo, né? Mas vai ser mais fácil que eu não vou ter que lidar comigo de verdade. Então a gente entra nessa de falar o seguinte para a mulher, olha, você não vai dizer nada. Você vai comigo nesse jantar. Eu não quero ir. Não faz sentido estar com você nesse jantar. Nós vamos, você vai me dar a mão lá. Que ninguém vai saber o que acontece aqui dentro. E a gente quer parecer. Porque é mais legal. É mais fácil do que pedir transformação de verdade, genuína. Ou passar por transformação. Muitos desanimam e ficam no parecer. Muitos de nós paramos no parecer. E a gente para e cansa de buscar a transformação. Deixa eu dizer a vocês uma coisa. Como é que a gente encara essa obediência de maneira prática? Tem um livro chamado 95 Teses de Justificação pela Fé. Quem escreveu foi o autor chamado Morris Vanden. Alguém já ouviu falar desse livro? É um pequeno livro. 95 teses sobre justificação pela fé. Esse foi durante muitos anos um livro de cabeceira meu. Pequenininho, cada tese você lê em 1 minuto. Só que é profundo nas bases daquele que quer crer e quer fazer de verdade a vida espiritual acontecer. Eu recomendo fortemente a você. Para que você interprete o que Deus está falando. E ele tem algumas teses sobre obediência. Vou ler, vou ver se você concorda com essas teses. Primeira tese sobre obediência. A verdadeira obediência é um dom de Deus. Você concorda com isso? Sabe por que é dom de Deus? Ele diz, porque se arrependimento é dom de Deus,
Se fé é dom de Deus, se perdão é dom de Deus, a obediência também tem que ser dom de Deus. É Ele que promove isso no meu coração. Eu me esforço, mas na última instância é quando eu estou nele que consigo obedecer. Sozinho eu já vi que não consigo. Segunda tese, a obediência que é somente externa é falsa obediência. Na verdade, ele diz, quem obedece externamente jamais obedeceu. Ele diz, terceira tese, a verdadeira obediência, ela vem de dentro para fora. Ela é um princípio interior, externado para fora, começa na sede do coração. A genuína obediência vai acontecendo de maneira natural. Quanto mais eu me relaciono com Cristo, mais eu tenho poder em horas exatas para me libertar de alguns pecados. Aquele que depende de Deus para ter poder, não precisa tentar obedecer a duras penas, porque ele diz que quem obedece a duras penas, essa pessoa jamais entendeu a alegria de viver ao lado de Deus. Quem obedece acha tudo um grande fardo nessa vida espiritual, jamais entrou no prazer da obediência. Quando conhecemos a Deus, ele diz, como é nosso privilégio conhecê-lo, nossa vida será uma existência contínua de obediência. E para quem gosta do espírito de profecia, quando ele corrobora com as ideias da Bíblia, e quando amplia nosso olhar, Ellen White vai dizer o seguinte, o plano de iniciar pelo exterior e procurar mudar o interior, tem sempre falhado e vai falhar para sempre. O plano de Deus para nós é começar na própria sede do coração, da dificuldade, que é o coração. E então do coração vão jorrar princípios de justiça para o corpo. A reforma será tanto externa quanto interna. E ela continua dizendo no livro Parábolas de Jesus, página 97. O homem que tenta observar os mandamentos de Deus por um senso de obrigação, porque é requerido que ele faça isso, jamais entrará no prazer da obediência. Esse homem não obedece. Quem obedece por obrigação, ou quem tenta obedecer porque é algo exterior e é preciso, talvez até para ser salvo, essa pessoa nunca entendeu a obediência, nunca obedeceu de verdade. Ela vai dizer assim, quando por contrariar a inclinação humana, os reclamos de Deus são considerados um fardo, podemos saber que a vida não é vida cristã, é qualquer outra vida, menos vida cristã. A verdadeira obediência é a expressão de um princípio interior. Ele prometeu trazer nossos sentimentos e pensamentos e propósitos em harmonia com a vontade dele. Ele prometeu mudar gostos e inclinações até que sejam puros e santos. Ele prometeu que olharmos para Jesus é contemplar e ser mudado até que a bondade de Jesus se torne algo natural no nosso coração. Ele prometeu que novamente nos daria novos propósitos, novos motivos. Ele prometeu que o poder que Ele liberou na cruz e na ressurreição dEle estaria disponível para mim e para você. A Bíblia vai dizer o seguinte, não sobreveio sobre nós tentação que a gente não fosse comum em todos os homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará escape para que vocês possam suportar. Deus está dizendo que não há nivelação ou desculpas para dizer que a gente não consegue viver o seu plano. Ele está dizendo para nós, eu vou sempre prover escape para você, eu vou sempre estar do teu lado, eu estou disposto, eu estou disponível, eu sou o mais interessado com o Espírito Santo e com meu Filho Jesus, de fazer você experimentar o que é viver a alegria da obediência, a alegria do meu plano, a alegria desse código que eu criei você para expressar no mundo. Ellen White diz assim, Atos dos Apóstolos, deve o homem fazer veementemente esforços para vencer o que impede de alcançar a perfeição. Mas para alcançar êxito, ele depende inteiramente de Deus. Por si mesmo, os esforços humanos não são suficientes. Sem a ajuda do poder divino, de nada vale esforço humano. Deus age e o homem também age. A resistência à tentação deve partir do homem, que por sua vez deve obter de Deus poder para conseguir vencer. De um lado se acham infinita compaixão e poder, do outro, debilidade, pecaminosidade e incapacidade absoluta de guardar o que Deus pede. De um lado, poder e abnegação e amor. Do outro lado, incapacidade absoluta. E ela continua, Deus quer que governemos o nosso ser, mas não nos pode ajudar sem nosso consentimento e sem nossa cooperação. O Espírito Divino age por meio dos poderes e faculdades concedidos ao homem. Não podemos pôr por nós mesmos nossos propósitos, desejos e inclinações em harmonia com a vontade divina. Mas se estamos dispostos a vencer, a mudar, a crescer, Deus fará isso por nós, destruindo os conselhos, toda a altivez e colocando o nosso entendimento cativo à obediência de Cristo. Deus pode fazer isso por nós.
O negócio é que a gente parou nas desculpas lá atrás muitas vezes. Eu não consigo. Ou então é duro demais. Ou então eu já consigo sozinho, não preciso tanto. A gente cai em várias armadilhas com a lei de Deus e com a vontade dele. Eu tenho que dizer a você. Tem uma promessa que a Bíblia diz. Que toda vez que você pedisse, para que Deus abrisse os seus olhos espirituais. Abre os meus olhos, Davi pede. Abre os meus olhos, abre meu coração para eu enxergar as maravilhas da tua lei. Toda vez que você fizesse isso, ele responde dizendo assim: eu darei a vocês um novo coração. Quando vocês pedirem, eu darei a vocês um novo espírito. Quando vocês pedirem, eu darei a vocês o meu coração e o meu espírito, para que vocês aí passem a ter prazer nas minhas leis e na minha vontade. É uma obra 100% divina, em cooperação com a sua incapacidade. Pastor Amin Rodor dizia o seguinte, quando eu fazia o seminário: nosso papel no plano da salvação, nossa parte no plano da salvação, é entregar o nosso pecado e dizer que a gente não consegue lidar com ele. Essa é a nossa parte. Deus fala que vai dar o espírito e um coração de carne, para a gente poder ter prazer nas coisas dele. Minha mãe me ligou, quinta-feira: filho, estou pintando a casa. Filho, mas teu pai está enchendo demais minha paciência, filho. Filho, teu irmão diz que está tudo cheio de pó, eles não deixam pintar. Teu pai diz que eu estou gastando tinta demais, filho. Ele fica controlando. Filho, eu não consigo, filho. Eu estou cansado. Filho, minha vontade é pegar a lata de tinta e jogar na cabeça deles, filho. Falou assim para mim. Aí eu: mamãe, isso é um processo, mamãe. Tem que ter paciência, mamãe. Mamãe, isso é um fruto do Espírito Santo, mamãe. É ele que vai fazendo. Ah, o Espírito Santo também, eu oro e não faz nada. Demora demais. Do tipo assim, culpa não é minha. Ela está assistindo isso, tenho certeza. É culpa dele, eu estou orando. É um processo. Ninguém sai de extrema inimizade contra Deus e contra si mesmo e no outro dia acorda sendo um santo. Deixa eu dizer uma frase a você. Santo para Deus e para a Bíblia, e quem puder me provar o contrário, me procure. Santo para Deus e para a Bíblia é aquele que aprendeu que o pecado é parte da sua natureza. É aquele que não nunca erra, mas que sempre se arrepende. O santo não é aquele que nunca erra, mas é aquele que aprendeu que tem sempre que se arrepender. Ele sabe que sem arrependimento diário, sem dependência diária, ele não consegue vencer. Por isso a série diz: eu sou o libertador de vocês. Eu já trouxe vocês junto a mim. Agora eu derramo minha vontade sobre vocês. E não só isso. Eu derramo a possibilidade para vocês guardarem as minhas leis. É em mim que vocês conseguirão fazer isso. Deixa eu te contar uma história. Teve um jovem que foi procurar um pastor. E ele disse assim: pastor, eu estou com muita dificuldade espiritual em algumas áreas da minha vida. Eu tenho umas quedas que me afetam profundamente. E pastor, eu não aguento mais, pastor, eu já tentei de tudo. E eu quero estar aqui na sua sala para você me dizer assim: o que eu faço? O que eu faço, pastor? Já tentei de tudo. A pastora olha para ele com muita sabedoria e fala assim: já tentou de tudo, meu filho? Já, pastor. Aí ele fala assim: então você não vai fazer mais nada. Como assim mais nada, pastor? Você não vai fazer mais nada. Nada. Mas nada como, pastor? Eu tenho que vencer isso. Já tentei, já tirei, já parei de ir, mudei de cidade. Fiz tudo que eu podia fazer. Agora você não vai fazer mais nada. Aí o menino ficou muito incomodado. Que ninguém quer chegar na frente de um pastor e ouvir que você não tem que fazer nada. A gente quer ouvir uma lista. E aí ele disse assim: filho, você não já tentou fazer de tudo? Já não tentou fazer de tudo? Ele falou: já, pastor. Pois é, conseguiu? Ele disse: não, pastor. Pois é, você quer que eu te dê uma nova lista para que você também volte aqui e diga que não conseguiu a próxima lista? Então eu parei de dar lista. Sabe o que você precisa, filho? Ele falou assim: você precisa de um milagre. Você precisa de um milagre. E milagre não é meu departamento. Milagre é departamento da Trindade. E nós vamos fazer, sabe o quê? Eu vou orar com você aqui. Você vem aqui toda semana. Não vamos dar lista para você fazer. Nós vamos continuar orando para que o poder que ressuscitou Jesus Cristo, para que o poder que fez esse mundo ser criado, ele opere no teu coração e arranque de você esses desejos.
para que esse milagre aconteça no teu coração, você precisa de um milagre. Eu vou dizer a vocês, aquele jovem conta a história, e o pastor que contou a história disse que pouco tempo depois ele começou a sentir efeitos do milagre que é o poder de Deus sendo derramado sobre nós para a gente viver o plano dele. Aquele jovem entendeu que não dava mais para tentar por ele mesmo. E o pastor só continua orando: Senhor, levanta esse menino, arranca do coração dele, tira da alma dele esses desejos, essas coisas. Pai, coloca o teu prazer, a tua alegria para servi-lo, para te adorar, para viver uma vida que seja abundante, num jugo que Jesus disse que não é pesado, é um fardo gostoso, porque faz sentido viver esse plano. Aí eu digo a você, quantos de nós aqui hoje já tentamos de quase tudo para tentar vencer o que a gente é? Eu vou dizer a mesma coisa que o pastor disse: eu preciso de um milagre. Você precisa de um milagre? Eu preciso de um milagre, para que Deus vá mexendo no meu coração, me dando cada dia a alegria de viver o plano dele. Por que eu estou dizendo isso? Terminei de fazer a primeira mensagem. Um homem querido dessa igreja, que eu admiro muito, tenho muito carinho por ele, ele me procurou. A gente conversou um pouco. Ele chegou com lágrimas nos olhos e disse assim para mim: pastor, o senhor falou hoje da lei de Deus como um código, como uma vontade, um prazer de viver. Pastor, eu nunca senti isso com a lei de Deus. Eu estou na igreja há muitos anos, eu nunca senti isso. Eu nunca senti a alegria de servir a Deus, nunca. Foi sempre um fardo, uma luta, longe de mim, sempre dizendo que eu não conseguia. Nunca senti. E eu disse assim, quando Davi ora, ele ora dizendo assim: Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Lembra? Eu sou salvo para poder viver o que Ele quer. Então você tem que ter alegria para obedecer. O resto, a Bíblia diz que não é obediência, é mera tentativa de mérito, fraca, sabe, frágil, absolutamente incapaz. Alguns vão chamar isso, é trapo de imundície sendo mostrado para Deus, dizendo: eu fiz o que eu pude. Ele fala: não dá, tem que ser a minha veste, tem que ser do meu jeito, tem que ser com o meu poder e com o meu coração. Se você precisa de um milagre como eu preciso, cada dia, eu quero orar com você a oração que Davi fez quando ele perdeu a alegria de Deus. O que a gente precisa talvez seja mais alegria e mais amor de Deus, do que mais lembranças do que a gente não consegue fazer. Vamos dizer mais do que Deus pode fazer e não daquilo que a gente não consegue fazer. Eu vou ler para você uma oração. Se você quiser orar comigo, fecha seus olhos. Foi uma oração de um homem como eu e você, que errou como eu e você. Ele um dia orou e escreveu isso. Eu vou ler a oração desse homem. Eu quero orar contigo. Se quiser orar comigo, fecha os olhos, vamos orar junto isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, Senhor. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, porque eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Eu sei que sou pecador, Senhor, desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Então, Senhor, purifica-me e eu ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo, Senhor, júbilo e alegria. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me, Senhor, com um espírito que esteja sempre pronto a te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. O libertador tem prazer em lidar com gente como a gente, sabia? O libertador sabe o que vai no teu coração. O libertador tem poder para salvar. A gente canta isso aqui agora. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para salvar. Só precisa
Só precisa deixar esse milagre acontecer. E eu quero orar contigo por esse milagre. Vamos cantar junto essa convicção? Vamos cantar junto essa convicção? Fique em pé, vamos louvar a Deus para agradecer por esse poder que Ele tem sobre nós. Faz desse momento um momento com Deus seu. Deixa esse milagre acontecer também. Dá tempo para Deus trabalhar contigo. Vamos pensar nisso que a gente está cantando. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. De um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Essa é a nossa oração, cante. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver. Enche o meu viver. E a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo.
caminho do justo não é o caminho de quem nunca erra, é o caminho de quem sempre se arrepende. Eu darei a vocês um novo coração, porém em vocês o meu espírito. Darei a vocês o meu coração, tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Até o dia que a gente possa dizer como Paulo: fui crucificado com Cristo todo dia. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vai vivendo em mim, de maneira que a vida que eu vivo agora nesse corpo que tenho, eu só vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. E assim a gente vai, até que Ele volta. E ali a gente pode permanecer em pé, porque o Libertador fez a sua obra em cada um de nós. Se abra para esse milagre, que é restituir no coração a alegria de servir a Deus. Que o jugo dele seja literalmente suave e leve, que você tenha prazer em obedecê-lo. Senhor Deus, obrigado, porque a tua palavra tem muito poder. Porque depois de tanta luta, tanto esforço que a gente faz, a gente vai descobrindo que é só o teu amor que faz isso por nós, Pai. Se nós não tivéssemos o Senhor como libertador, não seremos nada. Nossa obediência não é nada sem o Senhor. Então, em nome de Jesus, cria em nós esse novo coração, Pai, para viver essa semana no teu lado. Que seja um sábado de restauração da alegria da salvação em nós, Senhor. Que o teu verdadeiro amor lance fora no nosso coração, nesse lugar, todo e qualquer medo e acusação. Porque se alguém está em Jesus, não há condenação e essa pessoa passa a ser nova criatura. Que a tua palavra tenha poder sobre nós, que ela gere em nós o teu fruto, o teu impacto e as mudanças necessárias para expressarmos esse código lindo pelo qual o Senhor nos criou, para que pudéssemos viver e representar nessa terra a tua glória, Senhor. No íntimo, como Davi sentiu, todos nós temos essa vontade. Então, a gente pede que esse milagre da Trindade seja feito no nosso coração, dia após dia. E que a gente não perca a fé. Jamais, que a gente jamais perca a fé no Libertador. É no nome do Libertador que eu oro. Cristo Jesus, que nos leva para junto dele nas asas de águia, cuidando de nós. No nome dele que a gente ora. Amém, Senhor, amém. Boa semana, não saia sem chorar e sem abraçar alguém aí.